Galera, estamos bem, passamos de fase. O que é um coração forte sem um vascaíno e um vascaíno sem um coração forte, né? Mas é isso aí, passamos de fase e hoje eu vou falar sobre Felipe Coutinho, vou falar sobre a liminar que a CRVG manteve, vou falar também sobre a arrecadação de público, quanto o Vasco faturou, tudo isso e muito mais agora aqui no Templário Cruz de Montino. Eu vou soltar a vinheta e volto já. Vamos começar falando aqui da SAF, que se manteve distante do Vasco da Gama, pelo menos em questão de controlar a SAF do Vasco da Gama, porque ontem foi mantida a liminar que o Pedrinho conseguiu na justiça para afastar a SAF 777 Vasco, né, 777 Partners, na verdade, do controle do clube do Vasco da Gama, do controle majoritário do clube Vasco da Gama. Inclusive, até foi uma informação que eu recebi em relação aos pagamentos de direito de imagem que a SAF só pagaria após ser resolvida essa situação da liminar na justiça. Eu recebi essa informação ontem à noite e, por enquanto, a SAF Vasco da Gama se mantém distante do Vasco, então, por enquanto, ela não tem controle majoritário, só tem 31% das ações. E isso fez essa liminar que foi mantida, liminar que deu origem pelo Pedrinho, se mantém. Então, a SAF 777 Vasco se mantém distante do Vasco, do controle do Vasco majoritário. Vamos falar agora da empresa controlada pelo Aston Villa da Inglaterra. A empresa parece que teria interesse em comprar a SAF do Vasco, lembrando que tem 3 empresas interessadas, segundo informações, 3 empresas interessadas, 2 são de fora do Brasil, e uma era aqui no Brasil, né? Uma possivelmente seria a Crefisa, vou até falar em relação a isso agora, possivelmente seria a Crefisa, só que a Crefisa desistiu, o dono da Crefisa desistiu por causa da sua esposa, que poderia dar conflito de interesse. Já pensou? Ele dono do Vasco e ela dona do Palmeiras? Então, eles desistiram, então não estão mais no páreo para poder comprar a SAF do Vasco. Então, eu estou falando aqui da Crefisa, vocês sabem, e agora estou falando aqui de um possível interesse da dona do Aston Villa na SAF do Vasco. Então eu fui apurar essa notícia, por enquanto não procede, até porque a dona do Aston Villa está devendo o Felipe Coutinho, né? Significa que não está numa situação financeira muito boa, muito confortável nesse momento. E eu vou falar sobre o Felipe Coutinho daqui a pouco. E agora vamos falar de quanto o Vasco já arrecadou até agora, nesse momento, em todas as fases da Copa do Brasil. Lembrando que esses valores aqui que eu levantei não são valores junto com público e renda, tá bom? Então não são valores com público e renda, são valores brutos de premiação. E todo jogo tem um custo, né? Vocês sabem que todo jogo tem um custo. A partir do momento que você faz um jogo de futebol num estádio de futebol, você tem muitos custos. Então esse valor aqui é sem os custos que o Vasco teve até o momento. Então são 8 milhões e 900 mil reais. Lembrando que se ele passar da próxima fase da Copa do Brasil, ele vai arrecadar mais o dinheiro. Então esses 8 milhões e 900 se somam aos valores que ele vai passar da próxima fase, principalmente se ele decidir em casa, que aí você coloca público e renda como um valor agregado a esse valor aqui. Então, 8 milhões e 900 mil reais, para vocês verem como a Copa do Brasil ela é vantajosa conforme você vai passando de fase, né? E agora eu vou falar da negociação envolvendo Vasco e Felipe Coutinho. O Vasco tem interesse no jogador, já demonstrou interesse, Felipe Coutinho tem interesse em voltar, só que tem uma grande questão aí no meio disso tudo, né? O Aston Villa vai abrir mão de receber
o que ele tem que receber do Felipe Coutinho, do que ele investiu, na verdade. O Aston Villa investiu 20 milhões de libras, né? Dariam mais de 100 milhões de reais na cotação atual, na cotação de hoje, da libra esterlina para o real, né? Dariam mais 100 milhões de reais. O Aston Villa vai abrir mão. O que o Felipe Coutinho negocia junto com seus empresários é justamente a rescisão contratual junto ao Aston Villa para poder ele vir livre, com passe livre no mercado, né? Só que o Aston Villa não quer liberar mão do que ele investiu, não quer abrir mão daquilo que ele investiu. Então, teria que ter uma compensação financeira. E agora, o problema aí é entre diretoria do Aston Villa e empresários de Felipe Coutinho e Felipe Coutinho. Sendo assim, por enquanto, não se tem uma evolução, pelo menos momentânea, dessa negociação em relação a Felipe Coutinho, Aston Villa e Vasco. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever. Nós estamos chegando perto aí de 200 inscritos, falta ainda um pouquinho para chegar aos 200. Então eu conto com a ajuda de vocês aí, se inscreva no canal, deixe seu like. Todas as redes sociais estão aí. Eu fico por aqui, até mais. Fui!